Café Brothers, episódio 112 mais um. Galera, brincadeiras à parte, hoje nós vamos receber aqui o nosso convidado, Anderson Miziara. Eu vou apresentar ele aqui, tá? Ele tem 41 anos, a formação dele é na UFMS, Medicina na turma de 2007, e em 2010 ele se formou também em oftalmologia. E ele também já foi militar, serviu um ano na base aérea de Campo Grande e, como eu disse aqui, ele é médico oftalmologista e também a pós dele, né, fez uma pós sobre nutrologia e medicina integrativa. É isso mesmo? Isso aí. Ele é casado com a Melina, pai do Matheus, Alice e o Arthur. E também é sócio no Instituto Miziara. Seja muito bem-vindo no Café Brothers. Obrigado. Isso aí. E tá com a gente aqui o meu brother aqui, o Pedro Miziara, o meu co-hoster hoje. Seja bem-vindo aí, Pedro. Obrigado aí, Xandó. Mais uma vez estou aqui no café. Agora, não como o Entrevistado, entrevistado, mas como é que co-hoster. você, né? Galera, é o seguinte, antes da gente começar o nosso episódio, a gente vai falar dos nossos patrocinadores, né, que nos apoiam aqui e nos ajuda a pagar as contas aqui do café, né, cara? Então, nós estamos aqui com a Águas Rosário do Sul, Flor do Pantanal, né, o nosso amigo Juninho, ele está nos apoiando aqui. E você que quer ter uma água, vamos dizer assim, mais temática aí na sua empresa, você pode colocar a sua logo nessa garrafa d'água, é só falar com o Juninho. Também está com a gente aqui a Celero Telecomunicações, a internet de altíssima velocidade para você que quer maratonar suas séries no final de semana. E também a Celero está agora com um clube de vantagens. Você tem descontos em vários pontos comerciais aqui da cidade. E o meu amigo Thiago Tamioso está lá nos Estados Unidos, disse assim, Jandó, se trazer o amigo, ganha 50% no desconto. Se trazer o inimigo, ganha 100% de desconto na mensalidade aqui, cara. Boa. E aí também tem com a gente quem mais? A E-Forte Incorporadora, né? Meu amigo Rafael e a Rose, você quer fazer bons negócios, você vai lá, fala com o Rafael para você adquirir o seu terreno, o seu lote, para você fazer a sua construção. Lá também tem a opção de você que quer investir no Brasil e fora do Brasil, em construção de casas nos Estados Unidos. Você pode falar com o Rafael e com a Rose, com toda a galera da E-Forte. Beleza? Vamos lá? Anderson, seguinte, cara, então me chamou muita atenção essa nova, vamos dizer assim, nova que não é tão nova, mas o que que é essa medicina integrativa que você tem aplicado aí na cidade e na região? Então, Xandão, a medicina funcional integrativa, né, que a gente chama aí, é na verdade uma abordagem um pouco diferente do convencional que a maioria das pessoas estão habituadas, né, com a medicina mais alopática, né, em relação à medicação, às cirurgias, né, e então assim, uma visão um pouquinho diferente, em que em geral nós vamos sempre buscar entender o paciente de uma forma mais ampla, né, como gosto de falar, o tratamento do todo da saúde, entendendo que o corpo ele é uma coisa só e tem as conexões dele, e em geral, né, o impacto em algum órgão vai sempre, né, de certa forma, acabar impactando um outro. Então a ideia é sempre tratar o todo, né, abordando muito a questão dos hábitos, do estilo de vida. A gente gosta de trabalhar muito com as suplementações, né, que são substâncias que existem no corpo ou estão na natureza, né, as vitaminas, né, nutracêuticos, e trabalhar bastante com a rotina de estilo de vida, né, sempre buscando entender o porquê que as doenças acontecem e, de certa forma, tratar a causa do problema e sempre individualizando também cada um e tentando trazer abordagens mais personalizadas. Pedro, fala para nós aí dessa parte aí que agora você e o Anderson estão trabalhando lá no Instituto Miziara, que são essa parte de reposição de vitaminas, né, injetável, que pelo que eu entendi é que é um link de uma medicina com a reposição de vitaminas. Eu queria que você fizesse um briefing para nós sobre isso. Então, na verdade, a parte de vitaminas, quem trouxe para Maracaju foi o Dr. Ansel, meu primo, né? Nós somos sócios do instituto e eu já era paciente dele também, fazia reposição em mim desde faz um tempo já. E num dos cursos da vida lá em Brasília, eu estava com um colega obstetra lá que comentando sobre as clínicas de ponta de Brasília que eles faziam as terapias injetáveis nas gestantes deles, que eles tinham resultados melhores. Aí, nessa network ali, ele comentou mesmo sobre outras clínicas de outros lugares, São Paulo, Mantelli, que é hoje uma referência muito grande também.
E aí me ligou um alerta, eu entrei em contato com o Anso, fui lá e tal. O pessoal comentou muito sobre essa parte de reposição de vitaminas na gestação. E aí começou a nossa ideia de fazer uma parceria, tanto é que ele já fazia, de trazer para fazer tudo junto, para dividir os custos mesmo, para ter unir as forças para poder melhorar, né? Wallace, deixa eu te perguntar. E quando o Pedro te trouxe essa ideia de fazer isso, o que que veio na tua cabeça, cara? Cara, eu vou ser sincero, assim, eu já tinha meio que pensado, porque o Pedro ele tem uma estrutura muito boa física lá da clínica dele, né? Então ele já fez esse investimento logo que ele chegou, ele já teve essa ideia, então ele construiu uma grande clínica lá, com a ideia de alugar salas para colegas, enfim, né? E eu já estava, assim, no movimento que a gente criou o Hospital de Olhos também, junto, né, com o Paulo, irmão do Pedro, e outros sócios. E aí eu estava ali no centro, na minha clínica anterior, e já estava com uma visão de expansão, na verdade, né? Porque graças a Deus a gente tem bons resultados, então tem uma procura legal de pacientes, tudo. E eu já tinha assim uma ideia de, pô, para onde que eu vou, né? Assim, tentando imaginar. E aí lá no Pedro era uma ideia que eu já tinha assim, vislumbrado futuramente. Não estava ali naquele momento, até quando ele chegou, eu falei, cara, não sei se está no time aí certo, porque enfim, né, já com os desafios acontecendo, eu estava meio que montando uma estratégia nova, estava estudando bastante parte de gestão empresarial, uma mentoria que eu fiz. Então, assim, eu estava meio que ocupado demais para lançar um desafio novo ali que acabou sendo, né? Mas parece que as oportunidades só vêm quando você tá ocupado demais, né? Exatamente. Então, assim, ali foi, assim, uma oportunidade que eu falei, pô, cara, não tem como dar errado, né? Assim, é uma ideia que eu já tinha de futuro, pô, a gente tem um alinhamento muito bom, né? A gente é primo, pô, a gente cresceu junto, então a gente tem valores comuns, assim, que, né, são bem sólidos, né, como família mesmo. E aí, cara, foi uma oportunidade que estava passando, e eu entendi que ele, né, enfim, queria entrar nessa, e eu, como eu falei, eu sou um pouco pioneiro, assim, um pouco nessa parte de suplementação injetável. Pouco não, né? Na cidade de Maracaju, com certeza, né? Já tinha trazido isso aí, já tinha uma experiência, já tinha uma equipe treinada, então para o Pedro era interessante que a gente ia chegar meio que Pronto, pronto né? com o modelo ali, né, de Somar no time, né? trabalho e tudo. Sabe, a nossa Priscila, né? Então o Anderson treinou ela e hoje ela é uma expert nessa parte digital. Então, assim, É. eu ia ter que começar do zero, até assim, foi um dos motivos também que eu cheguei lá, ali. E aí, É que essa medicina aham, injetável, desculpa minha linguagem grosseira aqui, mas é que é uma linguagem mais comum para quem vai ouvir, quem vai assistir. sim, Essa medicina injetável ela não é moda cavalo, não tá sair andando, né? O senhor tem, precisa saber o que está tem fazendo, né? técnicas de aplicação, por exemplo, tem um tipo de também tem uma velocidade de infusão, tem algumas que não pode ser feito por via injetável, tem que ser intramuscular, que não pode ser endovenoso, no caso, né? Tem alguns Então, assim, ativos que você não pode acabar combinando porque eles são então incompatíveis. você Então, tem assim, que ter tem um alguns treinamento, né, detalhes, para né? Não, isso. é, a vida do paciente é isso, né? Então, Você então não vai. assim, tem aí a questão que eu cheguei no ano, eu sei que você tem todo esse know-how e tal, e o ano também sabendo toda a estrutura física, eu tô também há 10 anos com a Carol, acho que a gente juntou as forças, entendeu? Tipo, eu já tinha um histórico de paciente legal, tem muito público também, então, aí que surgiu a ideia dessa E união, eu né? estava lá um pouco assim, tinha a minha sala, por exemplo, como eu sou oftalmo, né, ainda atuo como oftalmologista, e lá no hospital de olhos, né, a gente migrou toda a oftalmologia para lá, eu fiquei ali no centro, na clínica que eu tinha lá, assim, com um pouco de ócio, né, em relação à sala, então tinha períodos que ficava vazio lá, tudo, então assim, não estava fazendo muito sentido estar sozinho ali. Então, a princípio, como eu falei, já tinha essa visão de me encontrar em algum lugar, até para expandir o espaço, tudo, né? E aí foi, como eu falei, a oportunidade, Pedro chegou com a ideia, a proposta, e eu falei, cara, vamos fazer uma sociedade, vamos montar uma empresa nova então e alinhar as forças aí para, enfim, melhorar os serviços, né? E E entregar, atender bem a população, né? entregar para a população de Maracaju, né? Uma clínica que oferta já bastante conforto, né? Como eu falei, o Pedro tem uma estrutura muito legal lá. E a gente com um serviço, né, apresentando melhorias, enfim, né, acabou que está dando muito certo, né, eu acho que a gente está no caminho legal de expansão também, né, cada vez mais atendendo mais pessoas e conseguindo ajudar as pessoas, né, de modo geral, melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde. Exato. Deixa eu te falar, fazer uma pergunta mais polêmica aí dessa medicina integrativa. Porque assim, a gente tem alguns assuntos que são polêmicos para a região, tal, são alguns tabus aí, né? Sim, Mas vamos falar, por exemplo, a medicina integrativa. Ela abrange desde o cara que está com problema de impotência sim, até a pessoa que está com problema de, sei lá, problema cardíaco,
um problema psicológico, ela tem uma maneira geral de abordagem ou são casos específicos? Cara, na verdade, assim, existe uma história que é para mim, para você, para o Pedro, para todo mundo, que é os hábitos, né? Então, o estilo de vida, que é realmente o que vai impactar a saúde de todo mundo. Então, de um modo geral, eu sempre vou abordar isso, obviamente entendendo individualidades, entendendo limitações, culturas, enfim, de cada um, genética e tudo mais. Então, existem as individualidades que ali eu abordo e, né, Então quem é vamos meu pegar esse paciente cara aqui, sabe. vamos pegar um cara de, sei lá, 65 anos, que ele tem problema ele não tem mais, não sente mais desejo pela parceira dele e tal. Ou vamos diminuir, 50 anos. O cara tá com esse problema lá e ele, pô, pode acabar um casamento por causa disso, né? Claro. Então, assim, na verdade, sempre entender o porquê, né? Então, assim, a gente vai olhar sempre no caso, né, desse caso específico, para a questão hormonal, para a testosterona, né? Que a gente sabe que vai acabar diminuindo, né? O declínio hormonal é para todo mundo, a partir de 30, 35 anos, né? Vai caindo, então depende de alguns fatores, mas em geral vai diminuir, então seria algo para ser abordado, né, em relação à performance sexual, vamos chamar assim, mas assim, entender por quê, porque às vezes você vai dosar, o laboratório mostra que ele tem uma testosterona normal, né? Então já não faz muito sentido pensar em repor com esse objetivo de melhorar a performance sexual. E aí você vai entender por que que ele está tendo algum desafio. Então, se ele está com algum problema no relacionamento, né? Porque pode ser um conflito do relacionamento dele, pode ser, né, uma causa muito comum, né, em relação a homens e mulheres, né? Mas no homem é uma das principais causas de diminuição da libido, é o estresse em si, né? Então, às vezes ele está com um nível de estresse mais elevado. Ele pode estar, né, com algum desafio também em relação à anatomia. Então, se o cara, por exemplo, ele tem uma ateromatose, né, que é uma doença ali das artérias, né, que vai entupir o vaso sanguíneo, pode, né, ser no caso da artéria peniana, e ter dificuldade física ali de Lascou deu meio de rompimento. campo. Não, mas aí E aí o cara tudo tem tá. tratamento, tudo tem Não, eu falo, tratamento. assim, tudo tem tratamento, mas assim, o que a gente tá abordando é que assim, não é uma coisa só. Exato. Cássio, na questão sexual, né, eu até entrar um pouco nisso, que é uma das queixas mais comuns lá no meu caso, que é na ginecologia mesmo, né? Então, assim, a integrativa entra muito nisso mesmo, porque nem sempre a parte da sexualidade está ligada ao hormônio, por exemplo. É uma das, mas é um geral. É o estresse, por exemplo, assim, a paciente ela tem que ter as etapas, é a excitação, é o desejo ali, né? É o ato e o pós-ato. Então, se ela não tiver, tipo, o desejo, depois a estação e o pós-ato ali, então ela não vai, às vezes, Para a mulher é um pouquinho mais diferente, doutor. assim. Então, Porque, assim, às vezes É bem eu diferente, tenho mais, pacientes que mais chegam, às complexo. vezes, assim, libido diminuindo e tal. Você dosa o hormônio, tá normal. Beleza, aí você vai ver que ela tem outros problemas, assim. já chegou, por exemplo, vamos dizer assim, chegou uma mulher que estava com esse problema, Sim, não sentia mais desejo, atração pelo homem. muito. Passou por você e você indicou pro Anderson. Então, até tentar conversar, é uma coisa que é muito comum. Tem paciente que chega, doutor, salvou meu casamento. Porque quando é uma coisa hormonal, é mais fácil de resolver do que o emocional. O emocional demanda mais. O hormonal você só repõe ali, eu passei da outra semana, o tempo do hormônio fazer o efeito ali, doutor, salvou minha vida, meu casamento é outro. Então, assim, a questão das vias que hoje, pô, tem hoje vias de implantes, né, que é uma via que eu gosto muito. Então, a reposição hormonal mesmo, que a gente, essa parte do hormônio, então tem várias vias, né? Então, hoje é que a gente tem usado, o Ana também usa bastante, né? Sim. A parte dos implantes, né? Que tem uma, ela é mais estável, libera certinho aquela quantidade por dia, então não tem como esquecer o dia de tomar, a absorção né, é constante. Então, assim, como cria uma rede de vascularização em volta do implante, então ele vai ter uma estabilidade na liberação hormonal. Então, Entendi. nada mais é que uma vida. Tem muito paciente, doutor, mas esse negócio de implante não é perigoso, não dá câncer, não sei o quê, porque é uma pergunta comum, né? Então, mas na verdade é só uma via de administração, entendeu? Então, que é uma via que eu particularmente é que eu mais gosto, entendeu? Mas, igual eu falei, uma das causas é o hormônio. Mas nem sempre é essa a causa, né? Da parte da disfunção sexual, né? É, Aí, às vezes, igual eu falei, tem pacientes que tá com libido diminuída, vem, repõe, fica muito bem, aí, às vezes, o próprio esposo não acompanha aquilo ali. E aí ele tava ali meio que brigando com ela que você não gosta mais e tal. Aí ela fica muito bem e ele ficou para trás. Aí nesse caso até eu Tem que tenho, equalizar o tem que casal. equalizar. que as causas são diversas, né? Por exemplo, É, tem medicamento que classicamente
afetam a libido, tanto masculino quanto feminino. E aí são medicamentos que são muito usados, né? Quais são eles? Fala aí. Cara, o antidepressivo em geral, né? Então, em geral, Putz, grande maioria dos fala dos antidepressivos. antidepressivos aí. Ah, bicho, vou falar só os nomes, assim, não vou falar Mais nome comum. comercial não, mas assim, estalopram, fluoxetina, Certo? paroxetina, sertralina, tem vários, né? Cara, tomou isso aí e vai jogar o cara pra baixo. Cara, é bem clássico, né? Então, obviamente, assim, Porque assim, cara, o remédio ele é uma mão de duas vias. Você vai ajeitar um, isso, também precisa perfeito. ajeitar Então, o assim, outro. não quer dizer que não é para usar, que não tem indicação de ser usado. Obviamente que a pessoa que vai buscar esse recurso do antidepressivo, Nem né? tá pensando nisso Ela, também, né, cara, ela tá, nessa ela hora, né? tá precisando, de certa forma, de ter uma regulação. Assim, na minha prática, eu gosto de novo, né? Como eu falei, eu não vou jogar sempre o remédio como a solução primeira para a saúde. Eu entendo que não é por aí. Então tem que entender o porquê, qual é o desafio, por que que ela está ansiosa, por que que ela está depressiva, o que Você está busca tipo um acontecendo. gatilho pra Cara, saber. entender o que que aconteceu para levar ela a ter esse desequilíbrio, E né? qual que foi o caso assim mais. Deixa eu só entrar no adendozinho rapidinho nessa parte do antidepressivo, que eu achei de um curso que eu fiz de reposição hormonal, que ele levou um estudo muito interessante. Eu não sei se eu até comentei, mas é um estudo que pegou 1.000 mulheres que tomavam anticoncepcional oral e 1.000 que não tomavam. Das 1.000 que não tomavam, 50% a mais das que tomavam usavam antidepressivo. Que ela achava que ela tinha uma depressão, ela achava que ela estava mal, mas na verdade ela tinha um bloqueio hormonal, que o anticoncepcional é um veneno. É isso que eu ia Então, tipo falar, o assim, segundo dos remédios, que é muito o usado, o anticoncepcional anticoncepcional. ele Então tem afeta muito a libido, né? toda a produção hormonal da mulher e ela fica zerada. Realmente, ela fica sem desejo nenhum. Aí, na verdade, não é só o sexo, aí é tudo, é energia, é memória, é disposição, é fraqueza, é de massa muscular diminuída. Então, assim, é um geral. Aí, tipo assim, às vezes, nesse estudo mostrou que eu achei interessante, que as pacientes que tomavam tinham mais de 50% a mais que tomavam antidepressivo em relação às que não tomavam. Então, será que era uma depressão mesmo? Será que não era um diagnóstico errado? Então, muitas vezes, a paciente fica tão para baixo, tão sem energia, tão sem nada. Então, muitos pacientes que tomam antidepressivo hoje, nem sempre precisa nem que eu estou tomando. Às vezes é uma reposição de vitamina que está faltando, às vezes é uma reposição hormonal que está faltando, às vezes é uma terapia que está faltando. O Anderson faz uma coisa legal também, que é a terapia neural, né? As crianças, é É, uma legal. coisa que é uns bloqueios que a pessoa cria. Você acha que pode até falar melhor que eu, né, Uhum. sobre isso. Ele até comentou isso uma vez para mim, algumas pacientes que ele fez tratamento, cara, que desbloqueou a paciente, né? Eu até faço Cara, depois. é assim, na medicina integrativa aí, o que que a gente usa? Então, a gente usa o convencional, usa medicamentos, usa muitas abordagens de suplementação, de estilo de vida, enfim, né, de melhorar os hábitos. E a gente usa alguns recursos complementares, vamos chamar assim, né, que são meio que, assim, né, até Fora, polêmicos, assim, de fora da falar. medicina É, tradicional. fora, né? Então, assim, a própria Mas terapia vamos lá, eu neural, gosto disso. a própria Eu gosto terapia, de gente que traz solução pro povo sem ser remédio. mas É, isso que é integrativo. é isso aí. Então, a terapia neural, na verdade, é uma prática complementar, não é uma coisa muito moderninha, não, né? Então, é antigo, na verdade, isso existe bem comum na América Latina, então, Argentina, Colômbia, Equador, enfim, México, tem os países que usam isso, né? Colômbia, se não me engano, até está na saúde pública. Enfim, Europa também tem, Espanha. Surgiu na Alemanha, na verdade, mas os latinos que tipo, realmente Dominado. dominaram e desenvolveram essa prática aí. Cara, basicamente é uma terapia que você estimula o corpo na autorregulação, baseado em um estímulo de regulação do sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso autônomo é o que controla nossas funções automáticas, né? Então, tipo, Piscar, não, piscar mais ou menos também, mas respirar. assim, o coração bater, teu controle de temperatura, se vai acelerar o coração, se vai desacelerar, se você vai suar, se não vai, enfim, secreções digestivas. É quase que tudo que acontece aí que você não está conscientemente ordenando, né? Então, tem o sistema nervoso somático, que é o que a gente, né, tem consciência e executa a função com consciência, e tem o autônomo, né, que é o neurovegetativo, e aí tem o simpático, parasimpático, que controla nossas funções automáticas. Então, assim, a terapia neural ela trabalha com estímulo através de uma técnica, né, que a gente faz de aplicação de uma substância específica em alguns pontos do corpo, né, prioritariamente na pele, né, não precisa ser muito profundo, enfim, e baseado um pouquinho na história de vida, baseado em queixas, a gente tenta entender o que foi que gerou uma irritação no sistema nervoso autônomo, né, um campo Alguns interferente. traumas. Cara, trauma físico, trauma mental. Conta daquela paciente do carro lá que você me falou.
Essa, Eu gosto, exemplifica aí, cara. acho que o pessoal Cara, vai tem querer vários, entender isso assim, também. essa terapia, Mas, assim, antes e depois que você teve aí de essa terapia aí, cara, é massa porque, assim, aí eu nem sei explicar às vezes o que acontece, como que aquilo evoluiu daquela forma. Cara, essa, por exemplo, tem uma paciente, que é essa que ele tá falando, que ela sofreu um acidente de carro numa estrada vicinal, na verdade tombou o carro, nem capotou, enfim, mas gerou um trauma nela em relação a pegar a direção novamente, principalmente em rodovia, em veículo, enfim, em situações de mais velocidade e tal. E aí, cara, ela veio consultar comigo, não foi por causa disso, né? Mas como eu vou sempre querer melhorar a pessoa de modo geral, e entendi que ali era uma coisa que prejudicava ela, que ela precisava viajar, ir para Dourados, enfim, sempre era Uma luta, né? uma luta, eu tinha que ter alguém para levar tudo. Enfim, né? Aquele perfil, né? Uma mulher ansiosa, enfim, tinha os desafios dela em relação à questão de mentalidade. E aí eu fui fazer, né? Propus para ela, sempre explico um pouquinho, faço a proposta. E aí ela, enfim, né, aceitou Vamos fazer. fazer, doutor, porque eu não aguento É mais. massa. Aí, cara, eu fiz uma sessão nela de terapia neural e foi legal, assim, que 2 dias depois, cara, ela me mandou um áudio, tipo, na estante. E tipo assim, doutor, não acredito, tô dirigindo a 80 km por hora. Queda 80 Tipo assim, na rodovia, né? Então, assim, só que pra ela aquilo ali já era uma grande história e tal, assim, né? É, então, essa é uma história que ele comentou aí, mas tem várias, assim, cara, em relação a pessoas que a gente tirou, né, dessa necessidade de estar tomando antidepressivo, a pessoas que sofreram. Mas essa terapia que você faz, ela é química? Ela é, cara. Então, assim, a gente aplica uma substância que é a procaína. A procaína é um anestésico local. Então, essa é a prática de terapia neural, né? Você faz a aplicação de procaína em alguns pontos do corpo, e aí tem umas aplicações profundas que às vezes a gente usa, mas de um modo geral eu trabalho mais superficial, assim, né? Então, assim, você usa a procaína diluída, ela tem uma ação anestésica, então é um produto conhecido antigo. É, na concentração de 2% ela é usada como anestésico. Na medicina mesmo a gente usa muito pouco, porque ela passa muito rápido. Então, assim, ela tem um bloqueio ali, né? Mas ela dura pouco tempo, e normalmente quando você quer anestesiar, você quer que tenha uma duração maior para fazer o procedimento e tal. E na terapia neural a gente usa ela 0,7, então ela tem uma diluição de quase 3 vezes aí para baixo em relação ao uso É anestésico. intramuscular? Cara, a gente pode fazer em fáscia, né? Que aí no caso ponto de gatilho, então essas dores de tensão ajuda bastante a melhorar, né? Faz na pele, faz em cicatriz, que aí em geral contam historinhas aí né, de traumas físicos mesmo, né? Dependendo como foi como assim, né, o que desenrolou para ter essa cicatriz, ou assim, um acidente, ou mesmo uma cirurgia, ou até uma cesariana. Não, para mim faz todo sentido agora. Eu, Cara, por exemplo, Cara, assim, o princípio, assim, é o que eu sempre falo, né? Eu acho que todas essas práticas, assim, né, que são consideradas complementares, elas têm um mecanismo de ação, né? E aí, embora né, convencionalmente muitas vezes a medicina nega, medicina que eu falo é as tradicional, regulações as aí, né? literaturas, tal. Porque não é baseada em evidência, na medicina baseada em evidência, lógico que tem que ter, né? Assim, essa questão de realmente saber se aquela prática ela dá um resultado, ela ajuda realmente, né? Mas enfim, né? A medicina ela sofre de uma influência muito grande enfim, de um lobby aí, né, dos farmacêuticos. Então, assim, Exatamente, não quer cara. dizer que os remédios não ajudam, então os remédios salvam vidas, todo dia está salvando vida, tá tudo Só, certo, mas existem outros caminhos, entendeu? só uma observação, até tem um. Dá um Google para nós aí, Ronald, para achar uma série que foi é, passada um filme na Netflix sobre os opioides nos Estados Unidos. Então, clássico, isso É é. um filme, eu quero saber o nome desse filme sobre opioides. Exatamente. Então, cara, o que acontecia? Esses caras descobriram que tinha um opioide que na verdade, veio da indústria do fármaco, né? Uhum. E aí eles começaram a procurar vários doutores para vender e pagavam uma comissão pro doutor. Cara, isso gerou um comércio bilionário nos Estados Unidos e largou, cara, os Estados Unidos está pagando até hoje essa conta com a Sim, população, cara. Então, assim, só uma observação lá dentro, né, cara? A indústria da fármaco, ela é muito gigante, ela é sim, global, poderosa. poderosíssima, cara. Então, o que que acontece? Os laboratórios, eles não vão deixar de vender remédio e, cara, é por isso que, assim, você que está ouvindo e está nos assistindo, eu sempre vou trazer aqui no podcast médicos
que tem essa característica que esses primos aqui têm, de trazer solução para a população alternativa, claro, com fundamento científico, ninguém que estuda, que se prepara. Eu vejo que vocês estão sempre para fora de Maracaju, sempre para fora do estado, buscando capacitação, para trazer algo novo, mas também fugindo porque vai lá, até eu vi um médico, ele falou assim, não, eu vou te ensinar a ser médico em 5 minutos, em 2 minutos. Ah, isso. Aí tá, beleza, como que é? Tá com dor de cabeça? Dipirona. Tá com dor no estômago? Tal remédio. Legal. Sei o quê? Tal remédio. Então, é isso aí. Então, essa é a medicina que a gente aprendeu, tá? Então, assim, a gente também na formação, a gente é muito enviesado por isso, então a gente sai, então a culpa não é do médico, de modo geral, o sistema é assim, e também, como eu falei, não é que os remédios não têm seu lugar, com certeza tem, né? Então, assim, antibióticos revolucionaram a questão da saúde, tratamento de infecções, né? Enfim, né? Vários medicamentos estão aí, estão ajudando pessoas, está tudo certo. Eu acho que é só a ideia de que a gente não tem que apostar as fichas ali, Só ali. entender que só ali que você vai ter recurso, só ali que você vai ter resultado, né? Então, essa visão é uma visão que eu desenvolvi fora da faculdade, então, assim, foi também para mim difícil, assim, uma quebra de paradigma, e eu não critico nenhum colega que às vezes vai me questionar aqui, enfim, quando já fui, eu tenho certeza, mas é por conta de que a gente não, né, a mentalidade. Então, assim, na verdade, é aquela ideia, né? A tua, a tua mente cria a tua realidade, né? Então, assim, a gente é muito comum de ser combatido, isso não tem evidência científica, não existe tudo. E assim, cara, só vai ter evidência científica do jeito que, né, que se E o existe, de sistema certa quer. forma, quem investe, entendeu? Exato. De certa forma, os estudos aí, né, ensaios clínicos randomizados e tal, eles são caros, cara, para fazer um N, né, número de pessoas grandes, tudo. Não, é questão Então, de assim, milhões de reais. só vai ser feito isso para uma substância que vai ter uma patente, que vai gerir depois um lucro para alguém que está investindo nisso. Então, é muito difícil você pegar estudos grandes nessa prática de suplementação, de vitaminas e tal, porque, cara, assim, quem fez a vitamina foi, né, o arquiteto, Deus aí, então assim, ninguém pode botar patente em cima disso, então dificilmente vai ter lucro. Obviamente que tem uma indústria também de suplementos que acaba, né, sendo lucrativa também, né, não é o caso, mas de novo, né, muito menos viés aí. Esse episódio é um oferecimento de Águas Rosário do Sul. Para você que quer personalizar a sua garrafinha para o seu evento, entre em contato através do Instagram. Você vai fazer uma festa ou um evento para a sua empresa, você pode personalizar essa garrafa com o logo da sua empresa. Águas Rosário do Sul, apoiando o Café Brothers. Vou perguntar para você o seguinte, vamos avançar um pouquinho aqui. Tá, beleza. Você sabe que a idade do brasileiro o pessoal tá vivendo mais, graças a Deus, né? Você pegar, até peguei um estudo aí, quando vai vir alguém aqui, eu tento ter um aparato para a gente ter uma ideia que os homens das cavernas vivem em média, 25 anos. Isso aí. Então, tipo, você pega a população brasileira da década de 80, eles viviam em média 55, 60 anos. Isso era, tipo assim, o cara viveu muito. Nossa, viveu muito, tá louco. 65 anos, cara. Hoje, 65 anos, cara, tem cara que, tipo assim, tá cuidando da saúde. Mano, o cara tá com 65 anos, ele tá muito melhor que muito garoto de 20. Com certeza. Entendeu? Então, eu queria que você falasse agora pro idoso. Vamos pegar aí 65, 70 anos. O que você indica nessa medicina tua aí? Cara, então assim, eu estudo muito essa questão da longevidade, também tem uma pós-graduação, né, na longevidade saudável aí, que o objetivo é esse, né, você viver muitos anos sem perder performance, né, Eu que é quero aproveitar qualidade de uma vida. consulta de graça É aqui já. isso Vamos aí. lá. Então, assim, cara, até como sugestão também, né? Como você falou da Netflix tem alguns bons documentários. Tem um lá que chama Blue Zone, que é a Zona Azul, que foi um jornalista, se não me engano, enfim, né? Que ele fez um estudo sobre as populações mais longevas do planeta Terra aí, né? Então pegou lá o pessoal de Okinawa, no Japão, um pessoal lá da Califórnia, ali do Mediterrâneo, enfim, né, nas localizações ali que o pessoal é centenário, né? E aí foi entender por que que eles são centenários, né? Por que aquele número tão grande de pessoas com mais de 100 anos e tal. E aí ele montou,
né, assim, a base que eu tenho me falado e que a gente já sabe também, né, que a pessoa precisa ter um estilo de vida saudável. Obviamente, né, se você teve uma história toda de, sei lá, 50, 60 anos de muito desequilíbrio, a conta vai chegar ali e você vai ter que correr muito mais atrás, né, do prejuízo para reequilibrar, né? Mas de um modo geral, nunca é tarde para começar a melhorar e buscar, né, implementar mudanças aí em relação à saúde, né? Então, de um modo geral, assim, todo mundo quer ter saúde. Se a gente fizer uma pesquisa de opinião, acho que, né, todo mundo vai erguer a mãozinha lá e falar que está afim de ter saúde. Mas se você for realista aí, você vai ver que a grande maioria das pessoas não assumem essa responsabilidade de construir isso aí, né? De realmente fazer o que tem que ser feito para ter saúde. E a base, né, para simplificar aí é a alimentação, né? A gente precisa realmente buscar no alimento a matéria-prima para o corpo funcionar da melhor forma. Então, comida de verdade, basicamente, né? Buscar ali vitaminas, fibras, proteína, enfim, né? Calorias aí né, da gordura O boa. arroz e feijão, Will. O arroz, feijão, carne, salada, verdura, fruta, enfim. Sair dos processados é muito importante, né? Eu acho que a gente erra muito comendo o que não é comida, né? Que os alimentos ultraprocessados, processados, enfim, que eles são gostosos, né? Palatáveis, tem muita caloria de modo geral, tem muito sódio, enfim, muito aditivo químico e pouco nutriente. Com certeza aí nada vai fazer por você o que o exercício físico faz. E aí qualquer atividade física de um modo geral, ela vai te impactar de forma positiva. É sempre interessante que a gente, assim, facilite o processo, né? Então, de certa forma, fazer um exercício que você gosta, para uma prática de esporte que você vai aliar ali o prazer de fazer com o benefício, né, do movimento, do exercício é muito importante. Agora, se for escolher um exercício pelo resultado que ele vai te dar em relação à saúde, eu acho que a musculação entrega muito mais do que, né, em relação a isso aí, né? Melhorar a qualidade de vida, a saúde, né? Melhorar a massa muscular. A gente sabe que isso no idoso, né, é um grande fator aí de adoecimento, de fator de risco para várias coisas, né, inclusive de quedas, enfim, né? Então a massa muscular é essencial para a saúde. Quanto melhor a massa muscular, melhor a tua saúde e menor o risco de morrer por qualquer doença. Por isso da musculação como né, estímulo para benefício de saúde, mas como eu falei, né, quer caminhar, quer fazer natação, uma corridinha, enfim, qualquer exercício vai te entregar É, benefícios. dentro desse estava conversando antes, né? Tratando do idoso, dessa parte da alimentação do idoso, algumas coisas ele não consegue absorver, né? Então, é um, Eu queria fazer essa pergunta aí, tipo, beleza, vamos falar de mim. Vamos falar de mim aqui, beleza. Cheguei a 65 anos lá, eu treino, vamos supor que eu tô agachando lá ainda com 100 quilos ainda no agachamento livre, tô bem lá, tô treinando, tô fazendo meu cardio, e eu tô me sentindo cansado, cara. E aí eu vou lá no doutor e falo, doutor, seguinte, cara, eu tenho minha reposição aqui hormonal de boa, mas assim, eu tô meio cansado. O que seria para esse indivíduo aí? Cara, de novo, né, a gente vai tentar entender por quê. Se está faltando alguma carência de nutriente, uma vitamina B12, né, por exemplo, que é muito comum. Então, assim, como o Pedro perguntou, né, muitas vezes, né, a gente faz lá a suplementação de injetáveis e o público, talvez, que a gente vê o maior resultado em relação a benefício, realmente fazer uma grande mais diferença, responde, né? que tem a melhor resposta em geral é o idoso. Por quê? Porque o intestino, ele envelhece também, né, o estômago também envelhece, há uma diminuição do ácido clorídrico, né? Então há uma dificuldade na digestão de proteínas, e aí eu falei da B12, então assim, tem uma dificuldade em extrair da carne, né, a vitamina B12, por exemplo, né? Então assim, entender o que está realmente faltando ali. Então a gente vai fazer uma análise de exame, um pouquinho a parte clínica já dá uma direção, né? Mas aí a gente fala muito da suplementação injetável em idosos por conta disso aí, porque você garante que você está fazendo uma entrega de 100% ali de biodisponibilidade daqueles nutrientes, né? Então a resposta em geral é muito melhor, né? Mais rápida, né? Consequentemente a gente consegue melhores resultados aí. E é onde a gente vê mais resultado. Até entrei nesse assunto por conta dessa parte do idoso. Quando eu iniciei essa parceria com o André, era o foco de instante, mas você começa a estudar e vai entrando, vai entrando. Eu também tenho paciente menopausa, tenho paciente idosa que acompanha comigo, e eu percebo realmente que o idoso é aquele que você chega e fala, doutor, nossa, sou outra pessoa. Ele responde rápido, né? Ele parece que uma semana parece A que percepção de resultado que ele tem é muito rápida. Você dá um gás nele. responde. Mas o idoso, ele
ele responde muito legal. Deixa eu Aí, perguntar em uma questão. relação a isso aí, energia, só para complementar, a gente vai avaliar sono, né? Então também tem um desafio de sono no idoso. Por quê? Porque a melatonina vai cair pelo envelhecimento, e aí de novo, você vai cair no médico mais convencionalmente, tô com dificuldade de dormir, vai entrar com benzodiazepina, com indutor do sono e tal. E, tipo, tem outros caminhos, como eu falei, né? E não que não use às vezes. Vai Você usar vai um ver para primeiro. dormir, depois tem que usar um para acordar. Primeiro, está descansando direito. Segundo, você vai ver a parte de geração de energia. Então, a tireoide é importante aí, o cortisol, né? Se tem uma historinha, às vezes, de estresse também, pode estar A cortisol desequilibrado. alto, né? Alto ou baixo também. Deixa eu Isso aí perguntar o acontece. seguinte, e essa, vamos supor, essa reposição de vitaminas, ela é acessível para, eu quero saber a questão de precificação. Cada paciente tem um preço. Não, a gente tem uma precificação que é relacionada ao honorário e a custo, né? Na verdade. Aí isso vai ter uma variável dependendo do que você for fazer. Assim, a modo geral é acessível para a população isso. Cara, assim, tem algumas coisas que o custo-benefício vale muito a pena. Por exemplo, né, a vitamina D. A gente faz lá uma intramuscular ADEC, que é a vitamina A, a D, a E e a K2, que são as vitaminas lipossolúveis, né, solúveis na gordura. E aí o corpo tem uma condição de guardar isso aí no tecido gorduroso. Então, cara, se eu não me engano, cara, R$ 180, eu acho, uma vitamina Cara, D. Então, com assim, R$ 180 o cara é uma caixa de cerveja. Eu nem sei quanto custa não, uma e caixa de que vai cerveja. dar um resultado de suplementação. Cheia de vitamina D, você compra na farmácia rural, vai ser quase uns R$ 50, não sei. É, Então, assim, às vezes depende da dose. ela vai dar 600. Tá. O cara fazer isso na oral, ele vai ter que tomar muito para poder chegar nisso aí, entendeu? Então, Exato, porque tem todo o sistema digestivo para quebrar lá. se ele chegar a substituir isso, tipo assim, calcular ali o que ele ia gastar na farmácia, o que ele ia gastar ali, então assim, tem algumas vitaminas mais caras, outras mais baratas, mas assim, se você for ver o que ele está precisando mesmo, fazendo, acaba que Esse é um exemplo que eu dei de custo-benefício que eu sempre falo, cara, isso aqui vale muito a pena. Porque assim, a gente pode. Essa precificação, obviamente, que né, depende de cada um, é aquela ideia de margem e tudo mais. Então, assim, eu acho que a gente é justo lá no preço, né? Eu acho que até se for comparar aí, não deve ser Não, mais só caro fiz que ninguém aí. essa Mas assim, pergunta não é uma de modo pergunta invasiva nem não, não, antiética, bem mas tranquilo. Mas não, bem é tranquilo. porque às vezes a pessoa, o que acontece? Isso, mas é para Modéstia à dar uma parte, assim, ideia até. a clínica de vocês é uma clínica muito bonita. Sim. E aí o que acontece? Às vezes o cara, tipo, ele não é um cara, vamos supor assim, que vai em muitos consultórios. Mas desculpa, perdão na palavra, da vida dele tá uma merda, cara. Sim. Entendeu? O cara tem um nome, me ajuda aí, que tem um nome, o cara que é viciado em tomar remédio. Os caras, Hipocondríaco. exatamente, o cara é hipocondríaco. E eu conheci uma pessoa dessa, cara. Eu viajei com essa pessoa, o cara carregava uma sacola de remédio, mano. Eu entrei no apartamento com o cara e falei assim, mano, o que, que é isso? Não, é meus remédios. O cara, 30 anos, cara. Tipo assim, era sacola de remédio, cara. E aí o que acontece? O cara fica com a ilusão na cabeça dele, na verdade deve ser até um bloqueio mental, que ele passa na frente do instituto e fala, não, é muito caro. Eu não dou conta aí, entendeu? Eu E acho aí o cara não vai lá saber como que é. Às vezes ele tá acabando com a saúde dele, tomando um monte de remédio, sem saber, tá. e vai lá fazer um exame, um check-up completo, e vai tomar uma coisa que vai ser efetiva Uhum. para ele. Tá, mas aí, deixa eu te falar. O principal da saúde, cara, não é tomar vitamina, tomar remédio. É o estilo de vida, como eu falei. Isso aí, cara, é um investimento que não é tão caro. Porque assim, você vai ter vitamina D, por exemplo, que eu citei, tomando sol, pô. Quanto custa tomar sol, né? Ah, hoje eu É, tomei um monte de graça aí. se você se organizar com a tua agenda, você consegue tomar uns 20 minutos de sol. Só a Maju que salva ali, que ela é mais moreninha. O resto ali tá precisando do sol, né, gurizada, hein, cara? Então, assim, se alimentar, quanto melhor for a tua Água, nutrição, olha a água. A água tem que tomar, gurizada. Já vai lá e compra com o Juninho também, ó. quanto melhor for a tua nutrição, seus alimentos vão te entregar esses nutrientes aí, entendeu? Né? Se você Doutor, deixa está eu falar fazendo uma coisa pra você. É exercício, o está seguinte, dormindo bem, cara, isso aí é olha, 70% da história. eu falo, conto sempre uma história assim. Quem ensinou a gente a comer bem lá em casa foi minha esposa. É verdade. Ela entende tudo de dieta. Porque ela sempre foi gordinha. Ó, meu amor, você é linda, tá? Mas hoje ela não tá mais gordinha. Sim. E ela tá com 36 anos. Mas ela fez de tudo. Dieta da lua, dieta do pão, dieta da água, dieta da sopa, tudo. Até que um dia a gente fez esse trabalho com ela de
fazer toda a reposição, pensar e ver, achar tudo que estava faltando ali. E aí eu falei para ela assim, eu falei, ó, você não, você já sabe, a gente já sabe comer bem, agora você precisa treinar. Então eu trouxe ela para o treino de musculação e ela ensinou a gente a comer. Qual que é o lance? A fazer comida dá trabalho. Com certeza. Então, assim, a galera. Você acha que a gente come mal aqui no Brasil? Vai para os Estados Unidos e fica 3 meses Ah, lá, cara. cara, Cara, eu fiquei apavorado em ver as mães levando os filhos para almoçar no McDonald's. Lá, o refrigerante, ele é mais barato refil. que a água. Ah, eu É sei. refil. Você chega lá no McDonald's, copão desse tamanho, você pode tomar até explodir a barriga, cara. Entendeu? E aí o McDonald's lá, tipo, é US$ 3, seriam R$ 3. Entendeu? Então é muito barato comer mal Sim. lá. E aí, beleza. Aí a gente ia pra casa, né? Morava em trailer lá esse tempo lá, a gente chamava. Tem tudo pra você cozinhar. Mas, cara, você tá tão corrido, essa coisa lá tal, dá trabalho. Mas o que acontece? O que me chamou a atenção nessa conversa, esse bate-papo que o senhor trouxe, que é uma realidade, que a gente custa entender isso, o corpo vai responder, ele vai pagar esse preço. Ah, A vai. conta vai chegar. Cara, é isso, assim, as principais doenças, né, que são as doenças degenerativas, não transmissíveis, né, e são as principais causas de mortalidade hoje no Brasil, no mundo, né, de modo geral, nos Estados Unidos, então, pô, a gente importou essa cultura aí pra cá e achando que, né, que tá fazendo bonito, na verdade, né, então vamos pagar esse preço também, né, tá aumentando o nível de obesidade, enfim, doença cardiovascular, câncer, de modo geral, essas doenças, elas são construídas ao longo da vida, né, com escolhas ruins, de hábitos, como eu falei, não necessariamente a gente está fazendo de forma consciente, né? Mas são doenças que a gente sempre costumava botar a conta na genética, né? Então, meu pai é diabético, minha mãe é diabética, eu sou diabético por conta disso. E hoje a gente sabe que isso não é verdade, né? Obviamente que existe a genética, né? No caso, né, para diabetes, né? Tem os polimorfismo que favorece você ter diabetes tipo 2, tudo, né? E eu Mas isso você só vai ser diabético se você comer desequilibrado, for Não, estressado, for eu notei isso sedentário, aí na questão independente da genética. do café, cara. O café, você pega na família ali dos anos 90, o café era melado, era açúcar com Sim. café. Entendeu? Aí, tipo, a gente tomava aquele meladão ali do café de manhã cedo. Então era uma cultura, assim, do açúcar, cara, violentíssima. E Geralmente isso, o House Challenge é o açúcarzão lá e o cara fala, exatamente, cara. Ô, doutor, seguinte, fala pra mim. Cara, eu nem sei quantas pessoas você já atendeu. É, Deve ser, deve ser muita gente que você atendeu. adoro. Mas assim, eu queria que viesse na tua memória, viesse à tua memória agora, o caso assim que te chamou mais atenção, que você, puxa, eu fiz um bom trabalho, por isso que eu estudei. Uma realização profissional. Alguém que não conseguia fazer algo e depois que você ajudou ele, esse paciente, quer seja homem ou mulher, e Uhum. você realmente transformou a vida dessa pessoa, ajudou ela a construir saúde, ou curar um trauma, ou sei lá. Cara, tem uma paciente que eu gosto bastante dela, não vou identificar ela aqui, obviamente, mas ela eu tenho certeza que eu mudei muito a vida dela, né, em relação a como ela chegou para mim, que ela veio uma indicação de um educador físico que conhecia meu trabalho e indicou ela para emagrecimento, né? Então ela acabou me procurando já, ainda estava lá na minha clínica anterior e ela veio com esse objetivo principal de emagrecer. E só que na consulta, como eu falei, como a gente faz essa abordagem mais sistêmica, né, querendo sempre olhar o todo da saúde, e querendo entender por que que ela não conseguia emagrecer, qual era o desafio, ela tinha um desequilíbrio emocional muito grande, assim, uma autoestima muito baixa. Então, assim, ela tinha um desafio da mentalidade dela ali, que era realmente o que puxava o tapete dela sempre em relação a se sabotar e acreditar que era incapaz, enfim, que não conseguia e tudo mais. Então, assim, a gente fez um trabalho com ela muito voltado nisso aí. Então, eu desenho um pouquinho ali minha estratégia básica, né, para todo mundo, que é dieta low carb, que é jejum intermitente, atividade física, né. Então, ela tinha uma história de atleta até, cara, mas tinha meio que abandonado tudo ali. E aí, cara, ela foi mudando, foi melhorando. E aí, nela, eu fiz a terapia neural aí que o Pedro comentou e tal. E, cara, para ela, eu acho que mudou muita coisa, né? Quantos quilos que ela perdeu? Cara, não sei, mas deve dar uns 15 quilos, assim. Só que, assim, sem zero remédio de emagrecimento. E ela foi uma paciente que me impressionou, porque, assim,
Eu tenho resultados, às vezes, que as pessoas melhoram, aí, tipo, dá aquela perdida e volta, tipo, perdeu o resultado, ganhou peso de novo e tal. E ela, cara, cada vez que ela voltava, ela tava melhor, assim, entendeu? Então foi, deve ter uns 2 aninhos aí que a gente acompanha ela e ela sempre Não, evoluindo, sempre você fez evoluindo. mulher emagrecer, mano? Mas assim, emagrecer, mas emagrecer agora é o Com objetivo saúde, né? principal, cara, mas assim, mudou totalmente a mentalidade dela, o jeito que ela se vê, como ela se sente, né, como eu falei, mais capacitada para fazer qualquer coisa, voltou a praticar o esporte que ela gosta, né, e tipo, disputar campeonatos e tudo mais. Então, assim, realmente eu vi nela uma transformação na vida dela, né, e obviamente que ela me dá esse feedback também, eu acho que talvez, assim, um caso que me marcou muito, mas tem outros, né, cara? Mas ela, eu falo porque, como eu falei, ela comprou a minha ideia, que eu falo aí, né, muito de estilo de vida e tal, e ela implementou, né, obviamente, e tenho certeza que ela mudou a vida dela e a realidade dela, assim, em relação a como ela sofria, né? Enfim, na consulta, a primeira consulta eu falava 2, 3 palavras, ela chorava. Ela veio, eu chorava, caralho, vou dar trabalho aqui. Foi massa, mas o resultado é outro, assim, hoje ela tem uma inteligência emocional muito melhor, enfim, ela lida muito melhor com os desafios que ela tem, continua tendo, né, na rotina de vida, tudo, e, enfim, uma paciente que eu sei que eu consegui mudar a vida dela, e ela me fala isso também. Lá no seu consultório, com certeza, passa muita gente, né? Você já salvou algum casamento? Ah, eu acho que já. Porque, tipo assim, tava bagunçada a coisa. Cara, porque assim, né, como eu falei, nesse desequilíbrio de saúde, né, impacta a vida profissional, impacta a vida social, com certeza a vida pessoal, né, então, tanto do homem quanto da mulher, né. Mas teve algum paciente que chegou e falou assim, doutor, você salvou meu casamento. Deixa eu ver mais. Eu acho que pessoalmente com essa frase assim, não, né? Eu acho que já aconteceu com certeza desse desafio. Então, assim, meu público é atendo homem também, enfim, né? Não tem muito, mas muitas mulheres. Então, esse desafio, porque assim, né? A mulher, ela declina hormônio e não tem como. Ela vai se, né? 45, ela começa antes, né, Pedro? Mas 50 anos, a média ali, ela já entra em menopausa e ela vai ter a libido diminuída, ela vai ter ressecamento. 50 meses de menopausa, assim, né? De tipo, não tem mais nada mesmo, né? Vai declinando bem antes, né? Se ela tomar pílula com 20, ela. É. Mas enfim, e aí o homem não, cara. O homem ele não tem muito essa da idade, na verdade, da testosterona. Tem muito a ver com a rotina de estilo de vida também. Então, o homem é gordinho, estressado, abusa de álcool, tabagista, enfim, ele tem 30 anos e a testosterona tá no chão, cara. E às vezes tem o cara que tem 50, 60 e se cuida um pouco mais, ele tem libido, ele tem performance e tudo. E aí acaba gerando esse desafio, que a mulher, ela não é que ela não quer, ela realmente ela tem ali uma condição fisiológica de declínio do prazer e tem dor na relação, enfim, né? E acaba impactando. E isso gera crise de casamento, né? Então, de um lado, quando o Pedro falou, ó, tratou a mulher, tem que tratar o homem, mas muitas vezes é isso, assim, a mulher, ela vai necessariamente entrar em menopausa. Não sei se procura muito você para isso, mas assim, igual o consultório tem as 5 coisas ali que chega, uma delas é o libido, entendeu? Então, tipo, não sei se no seu caso é isso também. Cara, é assim, é um pouco É o seu, tabu, né? Um pouco cultural, a dificuldade de falar disso, né? Mas eu acho que tipo as assim, mulheres têm essa dificuldade, assim, por conta disso aí, é contraceptivo, antidepressivo, não assim, você fala desses medicamentos, cara, todos usam quase. Antidepressivo não, mas é muito usado, né? Agora, anticoncepcional, o ônibus do bônus, nós precisamos. lógico que tem o lado bom da planejamento familiar, né? Enfim, mas isso que eu ia falar, tem outros métodos que acabam sendo menos impactantes aí. Então, tipo, essa frase que você tocou aí, eu já escutei, não foi nenhuma dúvida. E teve outra paciente, tinha paciente de. Deve ter acontecido com você chegar com 40 anos, 50 anos até, que nunca teve um orgasmo na vida, entendeu? Ah, sim. Então, tipo, ele não sabe o que é um orgasmo. Então, que é uma coisa assim, na verdade, a parte sexual, ela é um tabu para É muitas tabu, é pessoas. isso Então, aí. assim, às vezes é colocado como uma coisa errada, uma coisa ruim. Então, ela fica Feia, né? feia, tá, tem tudo certo. Mas, assim, então isso aí, às vezes a pessoa carrega um tabu desde a infância, né? Então, principalmente para a mulher, né? O homem, às vezes, a criação dele é diferente nesse sentido, né? Mas, assim, então, assim, essa de salvar o casamento, muitas vezes, lógico, tem várias coisas que salvam o casamento, não é só o sexo, mas, assim, é um dos É, maiores. com Se certeza. você dá de estresse no casamento, é um mandato, né? Então aí que entra muita parte
de tudo, né? Que envolve toda essa parte É. emocional. E aí é isso, assim, tanto é que você vê, às vezes, um homem mais velho que, tipo, ele tá namorando uma mulher mais jovem e ele vai engravidar ela. Já tem vários casos disso. Ah, tem, né, E cara? por quê? Então, assim, ele tem uma saúde sexual mais longeva, entendeu? Muito pelo estilo de vida, porque, igual eu falei, dependendo aí, você pega né, homens jovens com problema de testosterona, problema de fertilidade, e é muito pela rotina de hábitos aí, né? E a mulher não, cara. Então, assim, chegou nessa fase, eu entendo que, para mim, que todas as mulheres precisam. Obviamente tem as contraindicações, tem que fazer com segurança, tudo, né? Dose Mas, correta. e aí usar a via correta, usar realmente o hormônio que eu entendo que é o que faz ter saúde, que é o hormônio bioidêntico, né? Quer dizer, o hormônio base, né? A mesma molécula que o corpo produz, você repor isso aí com as vias adequadas, né? Que é a via transdérmica ou o implante, né? Como o Pedro comentou. E para mim, cara, para qualquer mulher que está nessa fase aí, é realmente essencial se quiser envelhecer com qualidade de vida, com saúde. É que antes você pegava uma mulher de 50 anos, igual você comentou o nome da. Com 50 anos, tava num crochêzinho dela ali, mexendo, tava no final da cadeirinha ali. Hoje, cara, essa mulher com 50 anos, ela tá mal, né, muitas vezes. Né? Então, se ela não, não. Exato, mudou, né, cara? Até os caras falaram, esses dias eu tava vendo um podcast lá, tipo, que é o VSM, né, que fala, né, que é o valor sexual de mercado, né, vamos dizer assim, né? Hoje, você pega em anos 90 aí, década de 80 e 90, 50 anos, Ca- já era pra mulher, cara, entendeu? Cara, eu, que eu falei, eu vejo todo mundo separa longevidade, né? E eu lembro de ter numa das meus cursos pós aí, tava um slide lá da aula, que era uma reportagem de jornal, assim, acho que dos anos 40, 50. E aí a manchete é, tipo, se não me engano, vovó, idosa de 45 anos. Blá, 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 blá. E Cara, eu, cara, olha isso. Então, assim, realmente, com porque a certeza. expectativa de vida era ali, 50 anos. Então, assim, essa questão da menopausa não é um grande problema, porque a mulher, ela, né, vivia a vida dela, a vida ativa, tudo, e aí chegava na fase de menopausa, era mais 10% aí do tempo de vida, 20% a Capitava mais, tal. isso. Então, assim, hoje, né, estamos falando, tá batendo mulheres aí, vivendo 70, 80, né, até 100 anos, e cada vez isso vai se alongar mais com os recursos, né? E a qualidade de vida dessa fase, não só mulher, homens também, né? Então a Com gente ganhou certeza. bastante tempo de vida e ele está sem qualidade. Deixa eu. Até ele falou, essa situação antigamente, por exemplo, há muitos e muitos anos atrás, a mulher ela não menstruava, por quê? Porque ela engravidava, aumentava, até que entrar na menopausa, passava mais de 10 anos e morria. Então, tipo, Tinha muitos filhos, né? então até dessas partes de reposição, eles falam muito assim, tem pessoas aí que a menstruação, ela gerou ela gera um transtorno na pelve da paciente, ela sofre com aquilo, tem que ir pro hospital todo mês, tem a questão de TPM, tem pacientes que perdem relacionamento, perdem serviço, perdem tudo. Então, assim, na verdade, essa parte de reposição é indicada também para paciente jovem. Então, assim, você pega uma paciente, às vezes, com 24, 25 anos, tem uma endometriose que ela não consegue ter relação por dor, que ela tem cólicas que ela tem que ir para o hospital todo mês. Então, assim, tem tratamentos nessa parte de hormônio, nem sempre é só para pessoas que estão com deficiência hormonal, para outros tratamentos também. Então, tipo, existe casos que você salva vidas, ou então você dá qualidade de vida, em pacientes, vou bloquear a menstruação dela. Ah, antigamente era um mito. Nossa, doutor, não, não tô menstruando, sabe o que faz mal? Quando tiver esse sangue vai para a cabeça, quando tiver então, existe tratamento que a paciente necessita de bloquear aquele Manter eixo, uma qualidade de vida, né? porque gerar uma qualidade de vida para ela. Então, assim, ou por que que você pega que antigamente tinha muito menos casos de casais com infertilidade? Porque hoje a mulher tem filho lá com 32, 33 anos, lá no Einstein, lá, o primeiro, eles colocaram lá que a expectativa lá é que o primeiro filho é da mulher com 32 anos. Então, assim, se ela tem uma endometriose, a chance dela chegar lá com 32 anos já inflamou essa pelve até ela chegar. Por isso que antigamente não inflamava antes, porque não dava o tempo, ela engravidava com 18 anos, 17 anos, não deu tempo daquela endometriose causar lesão. Então, assim, se você pega um paciente jovem e que tem problema de endometriose e você trata isso, você previne ela de não ter uma lesão que pode deixar ela infértil lá na frente. Então, assim, às vezes, nem sempre é só para paciente É, menopausado. Então, existe tratamento para paciente jovem, então, você sim. pode prevenir uma infertilidade. A Entendeu? ideia, na verdade, é sempre você ajudar o corpo, né, e Sim, manter um equilíbrio. Então, na verdade, a questão dos hormônios aí, ele é uma grande orquestra, assim, entendeu? Que tem que estar Tem que. afinadinha, tem que estar equilibrada. Então, no caso da endometriose, normalmente a gente fala dominância do estradiol. Então, em geral, a mulher tem muito estradiol para pouco progesterona, um desequilíbrio nesses dois hormônios, né?
Às vezes mulher jovem que ele falou tem a testosterona baixa por anticoncepcional ou por uma outra situação, então pode repor também. Enfim, né, cara? Então, na verdade, a ideia é sempre você ajudar o Equilibrar corpo tudo. a funcionar da melhor forma, Exato, e e aí cada ele vai caso é um caso funcionar também, no né? equilíbrio. Sim, É. muito Deixa eu pessoal. fazer uma outra pergunta para você, doutor. Essa pergunta aqui é mais pessoal, né? Então você está aí desde 2007 atuando aí na profissão, né? Sim, E também tem 3 filhos, né, isso cara? aí, E aí gurizada. também tem que administrar uma casa, né? Cuidar de uma mulher, né? Ah, tem uma, eu não posso afirmar se isso é bíblico, né? Mas é uma consideração que eu trago para mim, né? Que ninguém consegue cuidar de uma mulher se não tiver o favor de Deus, né, cara? Ah, com certeza. Porque você consolidar uma família e cuidar de uma família é uma dádiva divina, né, cara? Porque Opa, assim, mulher é uma benção, mas é difícil você entender ela 100%, né, cara? Mesmo você sendo médico, né, cara? Entendeu? Mas eu verdade. queria, eu queria dizer para você, perguntar para você o seguinte: hoje, para você, nesse exato momento aqui, com tudo que você já viveu de experiência aí na área da saúde, familiar, tudo, o que que é felicidade para você? Cara, na verdade, para mim, felicidade é você estar realmente grato pelo que você tem, você tá realmente vivendo a vida com essa plenitude aí de sentir bem, de ver as pessoas bem, de estar conseguindo, na verdade, viver o que eu entendo que é meu propósito aí, que é ajudar as pessoas, né, a melhorarem a saúde, melhorar a qualidade de vida, né? Então, assim, eu acho que a felicidade, na verdade, ela vai ser uma busca que a gente vai estar sempre, né, atrás. Não necessariamente ela é um estado, eu acho que a gente tem momentos ruins, momentos difíceis, então faz parte da vida também ter tristeza e tudo mais, né? Mas de um modo geral, eu acho que é muito a nossa mentalidade, assim, a nossa visão do mundo, a forma como a gente encara os problemas, e eu acho que assim, né? É mais essa questão realmente de você estar grato pelo que você já tem, né? Tá realmente buscando melhorar, porque, né? Essa ambição boa eu acho que é positiva também, né? Mas é mais isso aí. Eu sou muito feliz, eu tenho uma família, né, realmente que me completa aí, né? Minha esposa, graças a Deus, meus filhos, meu pai, minha mãe, né? Tenho bons amigos, né? Então acho que esse ambiente social é muito importante também. Enfim, cara, eu sou uma pessoa feliz, posso garantir isso aí. E deixa eu, dentro desse contexto aqui, perguntando também, se você tivesse que classificar 3 prioridades na sua vida que você não abre mão, quais são elas? Cara, primeiro é minha família, né, que eu acho que é prioritária, assim, né, incluindo eu nesse conjunto da obra aí, que eu acho que a gente tem que se priorizar também, tá sempre fazendo coisas que são boas para nós, né, não só para os outros. Então, acho que é eu e como estrutura familiar prioridade. Eu acho que a questão da minha saúde também, saúde das pessoas que eu gosto é importante também. Então, né, eu acho que a gente precisa realmente valorizar isso, né, entender que é importante para qualquer coisa você ter uma boa saúde, né? E eu acho também que é importante, Guda, viver o que eu entendo ser o meu propósito, assim, que é realmente impactar a vida das pessoas, tentar, né, de certa forma, ajudar as pessoas a melhorarem a qualidade de vida, né, a saúde, viverem mais, viverem com mais performance, né, viverem melhor aí. E, cara, Então seria. acima de tudo isso, eu acho que é Deus, né, cara? Eu Ah, acho que então não, tem 4, então. assim, é porque não é minha Não, prioridade, né? não, Porque isso eu acho que é tudo, na claro, verdade, né? então seria as tuas prioridades, Deus, né, a família, a saúde, e o teu propósito seria servir as pessoas. Isso. É assim, eu falo de Deus assim como não é prioridade porque, cara, na minha visão não tem como ser diferente, assim, nada vai ser assim, né, realizado ou a gente vai ter alguma coisa sem ter Deus no meio do caminho aí, porque ele é tudo, na verdade. Vou falar na área da medicina, mas não. Assim, você é feliz como médico? Você arrepende de ter feito? Você faria novamente se você voltasse atrás? E dentro dessa especialidade, você acha que hoje eu brinco com o Anderson, que eu vejo ele muito mais nessa parte da integrativa do que da oftalmologia. Então, vou colocar ele na forca aqui. Qual que você gosta mais de cuidar hoje, da oftalmologia ou da integrativa? Não, primeiro assim, né? Meu pai é médico, eu acho que ele influenciou essa galera a gente comentou antes aí de família que tem bastante médico. Enquanto você respondeu pro pai dele, rapidão. Tinha
Formei, terceiro ano ali, vou prestar, né? Aí eu passei só para a primeira opção, coloquei medicina, segunda veterinária. Eu tinha vontade de. Seu pai, Tutaco, se ele ouvir aí, gosto muito dele. Ele falou, Pedro, eu falei, vou fazer, não quero estudar mais, pro cursinho, eu quero fazer uma faculdade logo, sabe aquela ansiedade de gurizada? E aí eu tava na mesa lá na colina de casa, ele foi lá, parabéns, você passou aí e tal, tal. Aí ele falou assim, Pedro, mas com tanto que você estudou aí e tal, você tá com as notas boas para poder passar lá, às vezes o que você quer na medicina, então que você faça às vezes um veterinário. Você tem vontade de ser veterinário, então faz uma federal, que às vezes o dinheiro que você vai gastar com aquilo ali, você vai investir num consultório, numa coisa. E eu pensei, realmente, eu tô com a minha nota passaria na Federal Veterinária na época, né? Então, aí ele comentou, não sei se ele vai lembrar disso, ele me falou isso, eu falei, vou fazer um cursinho, e realmente, 6 meses aí eu fiz um ano de cursinho e passei em medicina, então, às vezes pode ser que naquela angústia de uma gurizada, eu poderia ter, Acabou pesando na e balança. realmente, de 11 primos, nossa, 8 são médicos, né? É. Então, pode ser que seu pai realmente foi um influenciador. Eu acho que foi um pouco assim, né? Porque para mim foi, obviamente, né? Então sempre, E aí, enfim, via ele qual que você trabalhar tudo. tem que Então, escolher? É integrativo ou então, oftalmologia? então, então não, com certeza, pô, eu sou bem identificado como médico, como eu falei hoje, quando eu fui fazer medicina, cara, real, assim, né? Não tinha, era jovem, muito jovem, tudo, então fui um pouco pela essa influência do meu pai, mas não tinha muita ideia de como era, né? Tipo assim, ser médico e como isso impacta essa questão da gente realmente, como eu falei, até mudar a vida das pessoas, né? De certa forma, isso é o que mais gratifica, cara. Então tem a questão financeira, obviamente que é uma profissão que é rentável, né? E isso atrai bastante também, né? Quando você vai escolher a profissão. Mas quando você começa a viver a experiência de médico, né? E começa, como eu falei, ter esse feedback dos pacientes, né? Que você está ajudando. E, cara, isso aí, bicho, é muito É que top. Assim, a sensação que você tem, né? você pode estar ou não, na verdade, Não, você mas não é isso. Eu start, vou né? chegar lá, tá? Assim, então, assim, eu gosto muito do oftalmo, então foi, pô, minha especialidade que eu escolhi e tô ainda atuando hoje, pô, e sou grato também por tudo que ela me forneceu como profissional aí. Cara, mais a medicina integrativa, tipo, eu me apaixonei, na verdade, né? Então, assim, quando eu descobri esse caminho aí na pós doutor Lair Ribeiro lá, que eu comentei contigo, cara, eu cheguei meio de paraquedas lá, quando eu sentei, comecei a escutar o doutor Lair falando de mitocôndria, falando, cara, tipo, o que que eu tô fazendo aqui, né? Porque, cara, não tem nada a ver com o oftalmo isso aqui, será que eu tô num caminho que é isso mesmo, né? E aí, cara, assim, eu fui lá vivendo o ambiente, né? Então, você fui aplicando em mim as mudanças ali que eu via, tipo assim, né? As orientações, o caminho, né? De melhorar a qualidade de vida, melhorar os hábitos, ter mais consciência disso. E eu fui para eu mesmo, né? Eu sei que eu tô com uma saúde muito melhor do que eu tinha, né? Há, sei lá, 7, 8 anos atrás. E a minha família também experimentou isso, minha esposa e tal. E aí comecei a entregar para os pacientes esse caminho, né? Esses resultados. Meus próprios pacientes de oftalmologia, no início, eu acabava indo um pouquinho para isso aí. Porque o oftalmo, na verdade, o olho é um órgão-alvo, né? Tipo de diabetes, hipertensão arterial, as questões de inflamação crônica, doenças autoimunes. Então, o olho sempre pode ser afetado por uma doença sistêmica, né? Então, assim, a gente acabava jogando com isso também ali. Cara, e aí, assim, as respostas sempre foram muito boas e tal. E como eu falei, eu fui me apaixonando. Então, assim, eu não parei mais de estudar isso. Então, hoje, com certeza, pô, eu estudo muito mais essa área aí do que oftalmo. Eu gosto de oftalmo, mas, assim, minha paixão... Oftalmo, né? Kátia, Você a falou que minha, na cara a, dela oftalmo. é, então, a minha paixão é essa aí, cara. Eu hoje até me Então, hoje, se você tivesse que condiciono. optar, seria. Cara, ia ser difícil, assim, optar por parar de ser oftalmo, eu não vou fazer isso, não. Então, assim, não precisa, eu acho, abandonar uma para fazer outra coisa, né? Até gera um pouquinho, eu acho, né, de estranheza, às vezes, de um paciente que não conhece meu trabalho aí com medicina integrativa mas como assim, você não é oftalmologista, está falando de, né, tipo, porque oftalmo é muito específico, né, cara? Então, assim, parece até que o Pedro falou, tem pessoas que acham que oftalmologista nem é médico. Então, a gente, assim, há uma certa, isso no início foi meio que uma situação que eu via mais, assim, né, pessoal um pouco desconfiado. Mas, como eu te falei, né, cara, eu sempre fui médico generalista aí, né, eu trabalhei muito tempo como médico de saúde da família na prefeitura, era concursado. No passado saí do concurso, mas eu nunca deixei de fazer clínica, né? Desde que foi primeiro ano de formado. Eu brinco muito com o Show. lance bicho, né? E assim, eu já peguei muitos pacientes que às vezes foi com o Anderson, passou comigo e tal, né? Aí eu falei, doutor, eu fui lá no Anderson, falei que tava com um bichinho no olho aqui,
falando de saúde, falando de outra coisa. Então você vê que eu brinco com ele muito sobre isso. Eu já sabia a resposta. Que ele hoje, eu sei que ele ama, não é que ele é ruim, ele é excelente hospital. Mas eu sei que no coração dele a chama da integrativa é muito mais forte. Tem coisa que eu não pegando mais, né, Mas cara? é porque assim, o impacto que você consegue trazer para as pessoas é muito maior. Ideologicamente, que Com a visão certeza. ela tem muito valor, pô. Né? E quando você melhora a visão de alguém, faz uma cirurgia de catarata e pô, o cara fica bem, pô, é legal também, a resposta é muito boa também. Mas assim, cara, a integrativa em geral você consegue ter muito mais ferramentas e acessar e resolver muito mais dores e, enfim, né, problemas de um modo geral e, como eu falei, impacta mais, eu acho, a vida das pessoas, assim, quando a coisa acontece de uma forma positiva. Então, a gente agora está chegando no final aqui no nosso episódio. Eu tenho uma pergunta final, já fiz essa pergunta pro Pedro aqui, né, cara? Eu vou fazer para você de uma maneira bem assim abrangente para você entender, né? Então, nós falamos do que você faz, nós falamos um pouquinho da sua vida pessoal aí, falamos das realizações profissionais e pessoais, falamos de algumas prioridades suas aí também, né? Uhum. E o pessoal que vai nos ver, nos ouvir, então já vai ficar antenado e saber que não precisa sempre tomar remédio, tem uma opção aí de buscar. Mas assim, no final de tudo, quem que é Anderson Miziara? Cara, Anderson Miziari é uma pessoa, pai de família, esposo da Melina, pai do Arthur, da Alice, do Matheus, médico, feliz com a profissão, feliz com, como eu falei, com o propósito de ajudar pessoas aí, é, boleiro, gosta de jogar bola, corintiano, dos bons. Ah, não, então por isso você vê ele, pô, corintiano, É, tamo junto. Corintiano enfim, também. né, cristão, né, pô, mas acho que é isso, basicamente, né? Beleza, João. Né? Creio em Deus, graças a Deus. Tá. Ô, doutor Pedro, e aí, curtiu estar com a gente aí? Foi a segunda vez que eu senti mais leve para poder falar. Na outra vez, eu não sei se as pessoas que viram meu vídeo aí me sentiram um pouco mais solto, sabe? É, Mas é muito gostoso esse podcast aqui. O Randall sabe conduzir muito bem, parabéns aí. Fiquei muito Tá. feliz pelo seu convite mesmo e sempre que precisar eu vou estar aqui. Eu gosto de estar Beleza, cara. falando. pô, eu também agradeço bastante o convite, né, a oportunidade aí de trazer para as pessoas, né, esse movimento aí, né, que eu falo que eu acho que só está crescendo, né, logicamente não sou pioneiro nisso aí, né, eu tenho meus mentores aí, né, as pessoas que eu modelei para trabalhar e estou até hoje, né, melhorando, trazendo mais, né, conhecimento, aprendendo, e eu acho que isso está gerando um movimento geral, assim, né, em relação à saúde mesmo, até em Maracaju mesmo, né, a gente vê os colegas aí buscando, né, essa prática de suplementação, de abordagem de estilo de vida, de um modo geral, não só os médicos, né, eu acho que todos os profissionais de saúde são importantes nessa apoio para as pessoas, né? E eu acho que é um movimento que cada vez mais vai crescer, cara. Então, eu entendo que esse é o futuro, assim, né? Em relação, a gente falou até desafios aí no início lá, né? Conversa bastidora aí, em relação ao futuro da medicina, eu acho que vai estar aí, entendeu? Porque esse modelo meio pronto, de protocolo, e todo mundo igual, e todo mundo é o remédio para isso, é o remédio para aquilo, cara, vai, né, a gente falou, a Vai permanecer inteligência o diferente artificial dos vai dar iguais, conta de então. fazer isso aí, entendeu? Então, assim, essa média geral, isso vai ser, né, muito substituível fácil, assim. Então, agora esse relacionamento mais pessoal, mais personalizado, entendendo individualidades, né, eu acho que isso aí é o que vai realmente ser o futuro aí do mercado, da medicina, enfim, né, dos profissionais de saúde que vão se destacar. Eu acredito muito nisso e eu acho que vale a pena, né, para todo mundo aí que é da área da saúde buscar esse caminho aí, porque realmente é muito interessante. Show. Galera, se você chegou até aqui o final, né? Então você trocou? Beleza. Então, se você chegou até aqui ao final, você comenta aí no vídeo e dá o seu like. Se quiser dar o dislike também, dá. Nós queremos quem gosta e quem não gosta da gente aí também. E agradecer aos nossos patrocinadores, é Forte, Incorporadora, Celere Telecomunicações e Águas Rosário do Sul. Galera, a gente vai deixar o arroba aí do Dr. Pedro e do Dr. Anderson para vocês procurarem eles lá no Instagram. Pode mandar direct para vocês? Boa, Ah, beleza. demorou. Eles vão responder vocês as perguntas lá. E é isso, quero agradecer toda a nossa equipe aqui do Café, tá aí no backstage. E o que o nosso convidado merece aí, galera?